Agora na TV Norte Mais, entrevista. Drogaria e Perfumaria Curitiba. Tudo em medicamentos e perfumaria. Somos Farmácia Popular do Brasil. Disque Remédio 3845-3338. Tá certo, queremos agradecer, Danilo, pela sua vinda, né, e por sempre colocar à disposição dos nossos ouvintes que estão sempre através do Boca no Trombone apresentando as suas demandas. Tá certo, Danilo? Sempre à disposição. Vamos lá? Danilo, para começar, a Maria da Rua Bambuí, ela participou aqui no Boca no Trombone e ela reclama muito lixo e entulho na rua. Já reclamou algumas vezes, mas segundo a ouvinte, até agora, né, não teve êxito. Reclama a questão de remédios também. Segundo ela, antes tinha diazepam, omeprazol, e agora ela tem procurado ali a farmacinha, infelizmente não tem encontrado. Gostaria que o prefeito se colocasse, né, se falasse aí a respeito desses dois itens. Bem, primeiro, questão do lixo, a gente tem que dividir o que é de responsabilidade da prefeitura e o que é de responsabilidade da população. O lixo caseiro, aquele que é produzido pelo consumo diário e que é colocado nas cestas onde o caminhão de lixo passa, esse é de responsabilidade da prefeitura e está sendo feito o recolhimento. Nós, conhecidamente, somos uma cidade que tem uma limpeza urbana elogiável por todos que vêm aqui. Agora, o entulho, aquele resto de construção, que as pessoas fazem uma limpeza no fundo de um quintal e jogam na calçada, isso não é responsabilidade da prefeitura. Isso é de responsabilidade do morador. Então, a prefeitura tem feito a limpeza em alguns locais, mediante o pagamento da taxa, que é feita diretamente no setor de arrecadação, e a prefeitura vai lá e faz esse tipo de coleta. Então, nesses casos, moradores que se sentem incomodados com entulho nas vias, nas calçadas, é só comunicar a nossa ouvidoria. Os fiscais vão lá, notificam o dono para que ele faça a retirada. Se não notificar, a prefeitura pode até retirar, mas vai ser cobrado junto ao IPTU. Então a população também, ela cobra, mas ela tem que ajudar. O lixo urbano, o lixo caseiro, ele tem sido feita a coleta constantemente, regularmente. Quanto a isso, eu tenho certeza que não tem problema algum. Quanto ao entulho, isso é de responsabilidade do morador. Muito bem, em relação aos remédios, Danilo? Sim. Os remédios, Valmir, a gente, mais uma vez, o cenário não mudou. O governador do estado tem deixado de repassar os recursos para a compra de medicamento, para atenção primária, para a Viva Vida, enfim, todos os tipos de serviços. São quase 12 milhões de reais de déficit com a prefeitura só de Itaiobeiras, passando já de 8 bilhões no estado inteiro. Então o que está acontecendo aqui está acontecendo no estado de Minas Gerais todinho. Mais uma vez eu tenho que repetir, a saúde ela é tripartite, governo federal, governo estadual e município. Compra de medicamento tem a participação do governo federal, estadual e município. A nossa parte nós estamos fazendo. Os medicamentos que a gente sempre comprou, nós estamos comprando. Agora tem medicamentos que é parte da cesta do estado e esse infelizmente nós não estamos recebendo. Até os laboratórios que fornecem para o Estado cancelaram a venda por falta de pagamento. Então não é um problema do município, é um problema do governador atual. Se você busca economia, então venha para o Supermercado da Praça. Açougue, hortifruti e gêneros alimentícios em geral. Avenida do Contorno, ao lado do Batalhão. Muito bem, a Daiane, da Avenida do Contorno, 4.277, ela relata, no dia 31 de setembro, ela levantou às 5 horas da manhã para tentar conseguir um exame vídeo nasal relacionado à questão do otorrino. Quando chegou a sua hora, simplesmente recebeu um não, dizendo que não tinha o exame. Segundo relatos dela também em off, Danilo, ela disse que quando chegou lá a fila já estava imensa. Essa é uma fila que já se arrasta já há algum tempo aqui em Itaiobeiras, inclusive nós já entrevistamos aí o secretário da Saúde e essa fila ela se forma, não sei se é todo dia 31 ou se isso acontece de vez em quando ou se está acontecendo agora, só sei que ela se forma. Não tem como fazer um diagnóstico e tentar resolver essa questão da fila, Danilo, mesmo sabendo dessa situação difícil que o Estado passa hoje, a questão de não fornecer os medicamentos, talvez de não aumentar a demanda de exames complexos, mas de uma forma bem inteligente, né, porque o cara já chega lá doente, né, debilitado, e ainda ter que passar a noite numa fila, né, nesse sereno,
comendo, ficar com fome e depois chegar lá na frente e ainda não recebeu não, eu acho que a pessoa fica bem pior. Eu acho que um diagnóstico preciso, né, tentar resolver isso, eu acho que talvez daria, não dava, Danilo? Nós já estudamos várias formas de diminuir essa fila. O secretário tem feito todos os estudos possíveis. O que acontece é o seguinte: nós temos cotas para poder atender a cada tipo de exame, a cada consulta. Tudo que é liberado pela Secretaria de Saúde. Então, chega no início do mês, é hora de liberar para o mês corrente, para que os agendamentos nas unidades de saúde, hospitais, clínicas, possam ser feitos. Então, a gente tem, nós até procuramos aumentar o número de exames. Por exemplo, a endoscopia, eram em torno de 50 endoscopias mensais que nós pactuamos com o hospital no início do ano. Só que no decorrer do ano, o hospital foi diminuindo essa cota. Então, hoje atende só 10, porque não dá conta com os profissionais que tem lá. Então, acaba estrangulando e a fila vai crescendo. Chega no início do mês, a gente libera essas 10 que o hospital tem, que faz o atendimento. Então, liberamos apenas aquilo que o hospital tem condições de atender, que as clínicas têm condições de atender e que nós temos condições de pagar. Liberamos tudo, no decorrer do mês, lá para o dia 5, 6, 7, já foi liberado anteriormente para que os agendamentos sejam feitos durante o mês. Então não adianta eu chegar lá e liberar no dia 1º uma, aí lá no dia 2 outra. Então é por isso, a gente ainda não conseguiu reverter isso, porque nós temos essas pactuações com as clínicas e hospital para que possa ser feito o atendimento, e existe uma cota. Eu queria que pudesse atender todo mundo, mas nós não temos recursos suficientes para isso. Vivemos hoje praticamente com os recursos que o município recebe de FPM, ICMS, ainda para poder pagar funcionário e ainda manter as consultas, exames que a gente ainda tem tido. Nós temos dificuldade. E Danilo, o cadastramento, esse pessoal procura durante todo o mês. É um cadastramento dessas pessoas pegando o telefone para depois fazer uma ligação. Será que não resolveria o problema? Ainda costumam ir lá no dia 1º, mas a Secretaria tem retido os exames durante o mês das pessoas que procuram, para que crie a fila, crie as urgências e as necessidades têm sido avaliadas, e essas pessoas estão recebendo. Então, mas ainda continuam indo lá dia 1º, mas existe uma fila já, um recolhimento de exames, de consultas, para que essas pessoas sejam atendidas já no mês seguinte. Isso já tem sido feito. Isso através de uma triagem, né? Sim. Aí as urgências, logicamente, têm a prioridade. Okay. Camig, aqui você encontra tudo para o homem do campo, tecnologias avançadas para o desenvolvimento de uma agricultura mais sustentável. Camig, 26 anos de confiança e credibilidade. Travessa Emetério Rodrigues 58. Danilo, a mesma Daiane, ela reclama também a questão da coleta de lixo. É coletado uma vez por semana na sua rua, tornando insuficiente, pois há um acúmulo grande de lixo. Os moradores pedem para fazer a coleta pelo menos 2 vezes. Teria como essa possibilidade de aumentar essa coleta especificamente com essa moradora aqui, Danilo? Qual o endereço? Avenida do Contorno 4277. Fazer o estudo junto com a Gera, que é o pessoal do setor lá de obras, limpeza, para que a gente possa fazer uma análise da real necessidade. Eu sei que no centro da cidade a gente tinha uma necessidade grande de fazer até 2 vezes por dia. Antigamente era feita apenas uma, e aí eu coloquei para poder fazer 2, porque realmente a quantidade de lixo ali é grande, e nos outros locais passam 2 vezes. Eu vou estar olhando essa questão aí e ver a possibilidade de fazer esse atendimento. A Cida, locutora, ela relata: a biblioteca pública só tem um computador, tornando ineficiente o atendimento para os alunos frequentadores. Antes, segundo a locutora, tinha vários computadores à disposição dos alunos que naturalmente procuram aquele local. O que o prefeito tem a dizer? Tem a possibilidade de colocar mais computadores, Danilo? Primeiro vamos ver o que aconteceu com os outros computadores, ver se também já não está lá para poder fazer o reparo, se caso queimou, se retirou, não sei realmente o que aconteceu. Vou ver com o Elton, que é o responsável lá pela biblioteca, e depois a gente dá uma resposta para a Cida aí. A Vaneide da Rua Paraíba reclama do Viva Vida. Segundo a Vaneide, lá tem portas quebradas, muita sujeira, lixo e a falta de um guarda. O que o prefeito tem a dizer em relação ao Viva Vida? É que todos os dias recebe uma gama muito grande de frequentadores,
né? Porque lá virou um ponto realmente de entretenimento, né? Um ponto importante para a cidade. Quando a gente fala o Viva a Vida, de imediato vem na minha cabeça a unidade de saúde. Eu acredito que ela esteja referindo à praça. A praça. Né? Nós até tivemos algumas informações há uns 10 dias e eu recebi algumas fotos de portas estragadas, do banheiro completamente sujo, e nós pedimos para poder reformar as portas e para que sejam trocadas. O guarda está trabalhando lá à noite, tem guarda lá à noite sim, não tem essa questão de guarda, não existe, ele está lá. E a questão da limpeza a gente está em feito constantemente, mas o que a gente tem visto é que tem muita folha, caindo muita folha na cidade toda. E essa época a gente não tem condições de estar limpando todo dia, mas a limpeza, se tiver algum tipo de entulho, alguma coisa assim, a gente vai estar dando uma olhada com mais carinho. Mas as portas, e essa questão de limpeza, principalmente dentro dos banheiros, que o pessoal não tem um respeito em usar o patrimônio público, a gente está fazendo um serviço lá para poder melhorar. Muito bem, não adianta nada a prefeitura consertar as portas e a população não zelar, né, Danilo? Porque muitas vezes a pessoa fala, eu sempre tenho falando aqui, vou quebrar porque dessa forma eu estou atingindo o prefeito. Na verdade está atingindo o próprio bolso, né? Eu sou apenas um gestor, eu não mando em nada na cidade, a cidade é de cada um. Inclusive aquele que se sentir ofendido por alguém estar quebrando um patrimônio público tem que denunciar, até porque está atingindo a todos nós taiobeirenses e não o prefeito. Em Taiobeiras você pode contar com a Luiza Lingerie. Dispomos de fabricação própria e modelagem em constante renovação. Luiza Lingerie, vendas no atacado e varejo. Rua Belo Horizonte 250, no bairro Vila Formosa. Muito bem, a Selma da Rua Bom Jardim, 1794, ela é a mesma questão, ela cobra remédios Impramina e espera também a questão de um exame de endoscopia há alguns meses, Danilo. O que o Danilo diria em relação? Do remédio, eu já falei, Valmir. Questão do exame mesmo, né? O governador do estado não está repassando os recursos e ele nem tem condições de comprar porque está devendo os laboratórios. A questão da endoscopia, ela pode procurar o Marlon lá. O que estava acontecendo, eu vou voltar a repetir. Nós negociamos junto ao hospital 50 endoscopias mensalmente. Isso nós íamos chegar agora nesse mês de outubro, novembro, com uma fila praticamente zerada. Só que chegou no mês de abril, maio, passou a 15 e agora só o hospital está fazendo apenas 10 pelo volume de serviços lá do hospital. Mas ela pode procurar o Marlon. Marlon, inclusive, ontem até me falou que tinha uma vaga lá. Ela pode estar procurando para poder ser atendida. A Lucinéia da Rua Santa Catarina 210, ela relata: começaram os meios fios e o asfalto, porém não terminou. E agora, no período chuvoso, pode-se perder o que foi feito e trazer também alguns transtornos. O que o prefeito diria em relação a essa situação? Valmir, essa questão é o asfalto aqui em cima no bairro Planalto, onde nós começamos a obra com uma empresa muito ruim, que ganhou a licitação, empresa de Montes Claros, não tinha maquinário, não tinha gente para poder fazer a obra. Era uma obra de R$600 mil, o governador do estado pagou 300, foi feito a metade, e aí depois essa empresa também não tinha nem condições financeiras para poder continuar. Nós cancelamos o contrato dela, já fizemos uma nova licitação, mas a empresa vencedora só começa depois que o dinheiro estiver em conta. Eu já cobrei várias vezes esse recurso do governador, mas a situação que todos veem na televisão, não tenho esperança de conseguir isso esse ano. Aí, quando tiver o pagamento, a gente dá continuidade nas obras, porque é uma obra que nós conseguimos através de emenda parlamentar junto ao governo do estado. O prefeito vem relatando em entrevistas desde setembro do ano passado que vai fazer o concurso público. Inclusive, em 3 entrevistas que a gente teve oportunidade de entrevistá-lo aqui na rádio, tanto no canal, o prefeito já afirmou isso. Disse em última entrevista que não fez ainda, pois fará de forma unificada e não depende apenas da administração, pois depende da adesão de outros municípios. Disse também que o projeto seria encaminhado no início de agosto, no mais tardar até setembro deste ano. Já estamos, prefeito, em outubro e até agora isso não aconteceu, o projeto sequer chegou até o Legislativo. O pessoal pode ainda sonhar com esse concurso público ainda esse ano, Danilo? O projeto está pronto, Valmir. Então a gente precisava só acertar alguns detalhes, mas eu preferi não mandar agora em período eleitoral, deixar para poder mandar já na próxima semana, no máximo aí 15 dias,
Estamos finalizando alguns detalhes, porque o projeto é muito complexo, estamos mudando toda a estrutura da prefeitura. Um projeto que chegou lá agora mesmo para poder mudar, finalizando secretarias, que tudo depende da aprovação desse, para depois a gente aprovar alguns cargos. Tinham cargos onde as suas atribuições, como operador de máquina, por exemplo, não citava quais eram as atribuições, assim, que máquinas seriam. Nós já tivemos funcionário que passou e que ele era operador de máquina, que não eram máquinas que nós não tínhamos na prefeitura, como são a patrol, a rescavadeira, e não tinha conhecimento, capacidade para poder operar essas máquinas. Então nós fomos, através disso, mudando algumas atribuições de alguns cargos, criando outros que nós não tínhamos. Mas eu quero deixar bem claro para a população que eu fui o prefeito que mais efetivou funcionários públicos. Eu já fiz um concurso, existe um concurso em validade, que acaba só em março do ano que vem. E aí, em março, abril, provavelmente a gente espera que essas provas aconteçam. Depois que a gente aprovar esse projeto de lei, que os vereadores aprovarem, nós vamos enviar a proposta à Cotec, eles vão lançar o edital, e depois desse edital pronto vai estar lá a data das provas. Mas eu quero sim fazer, vou estar fazendo aí no meu terceiro ano desse segundo mandato, esse novo concurso. E, mais uma vez falando, no primeiro mandato fiz um, no segundo vou estar fazendo outro. Não tem nada de errado. E existe um em validade, onde as pessoas que estão sendo contratadas por causa de licença ou tem a necessidade que surge alguma vaga, estão sendo chamadas pelo concurso público anterior. Danilo, você fala que tem que mandar para o Legislativo. Você poderia determinar um prazo? Não, eles têm prazos, né? Deles. Não, eu falo da Prefeitura mandar para o Legislativo. Está pronto, no máximo 15 dias a gente vai estar mandando. Então daqui 15 dias já vai estar lá, e aí depende do prazo deles, né? Aí tem os prazos correntes, que é o trâmite legislativo normal. Ei! Qualidade e economia tem no Ditalia Supermercados. Ditalia Supermercados, onde a nossa família tem o prazer de atender a sua. Ditalia Supermercados. Muito bem, Danilo, na reportagem passada aqui na rádio, tanto para o canal da TV Norte Mais, o vereador Valmir Pezão, ele relatou a questão dos tratores, né, que estavam parados e que foram reclamados na última entrevista. Esses tratores já foram entregues à comunidade da ilha, Danilo? Bem, Valmir, primeiro bom esclarecer que a gente tem um marco regulatório, tem todo um procedimento que precisa ser feito internamente na prefeitura para fazer a doação de qualquer patrimônio público. E o pessoal da ilha, a associação, eles não poderiam receber, até porque eles não tinham atas registradas, e aí nós tivemos que fazer tudo isso por eles para que eles pudessem concorrer ao edital. O edital foi publicado, os prazos são longos, mas a informação que eu tive foi que no dia de hoje está sendo assinado o contrato com o presidente Eduardo lá da ilha. Após isso existe um prazo para entrega, que pode ser algum recurso, alguma coisa assim, mas existe um prazo para entrega, mas já está tudo certo entre prefeitura e a associação da ilha para fazer a entrega. Só mesmo esse último prazo corrente para que a prefeitura possa fazer a entrega do equipamento. E também em período eleitoral, a gente não pode estar entregando equipamentos que foram através de emenda parlamentar de deputado federal. Você acredita que quanto tempo, Danilo, esse trator vai estar realmente aí nas mãos da comunidade da ilha? Eu só tenho que analisar o edital, porque o que me passaram é que depois de assinado o contrato, em 30 dias é feita a entrega. Agora eu tenho que ver se é entre 30 dias ou após 30 dias, porque se for entre 30 dias pode ser feito de 5 dias, 10 dias, 15 dias, ou se é mesmo só após 30 dias. Então eu vou estar analisando, mas o Eduardo está consciente, que é o presidente da associação, ele participou de todo o trâmite, fez a regularização da associação com a nossa ajuda, e agora é só mesmo fazer a entrega. Toda a parte burocrática já foi finalizada. Tá certo, nós estamos neste momento com o prefeito de Itaioeiras, Danilo Mendes Rodrigues, aqui na Liberdade 87,9. O prefeito ficou de ver a situação da escuridão da rua Canápolis, onde os moradores em pleno século XXI convivem com essa escuridão. Inclusive, Danilo, há 6, acredito eu que há 4 ou 5 meses,
nós fomos lá, né? Isso o pessoal acionou a gente, visitamos a rua lá, realmente uma escuridão tremenda, você sabe, né? O pessoal tem muito medo na questão da violência, e sem dizer que viver no escuro não dá, né, prefeito? Eu gostaria que o prefeito trouxesse alguma coisa mais concreta em relação, se tem prazos para resolver, né, se já está buscando essa resolução, o que o prefeito diria em relação à Rua Canápolis? Eu passei essa demanda para a secretaria responsável para que eles entrassem em contato com a CEMIG, para a CEMIG fazer projeto, nos enviar orçamento. Então, como eu não sabia dessa pergunta, eu não tenho hoje o andamento, mas eu vou procurar saber, te envio e você dá a resposta aí para os moradores. Tá certo. O prefeito já resolveu o problema da energia do parque, Dani? Na última entrevista, o pessoal perguntou que quando aquele parque estaria em pleno funcionamento. Na verdade, até algumas atividades lá funcionando, mas o pessoal quer que realmente tenha o seu funcionamento na qual ele foi direcionado, né? Que é a questão das festas, né? Enfim, já tem essa... Valmir, lá para a gente poder... são duas partes, né? A parte interna lá, que nós precisamos fazer algumas cabines de transmissão de energia, é um investimento em torno de R$150 mil, mas para a gente poder fazer isso, nós precisamos levar a rede trifásica até lá. E isso a CEMIG não fez para a gente ainda. Essa parte seria uma parte da CEMIG. Então nós só podemos fazer o investimento lá dentro, a parte de energia nossa que ainda falta, quando essa rede trifásica chegar até lá, que já foi feito o pedido, já fui a Belo Horizonte, já pedi a diretoria, mas ainda nós não fomos atendidos. Eu provavelmente vou a Belo Horizonte essa semana novamente para resolver algumas questões da prefeitura, que agora a gente já pode começar a receber alguns outros recursos e assinar convênios, e aí a gente vai estar cobrando essa questão lá da energia junto à CEMIG novamente, mas enquanto a rede trifásica não chega lá, nós não podemos fazer o investimento lá dentro. Mas o parque pode funcionar normalmente, está funcionando, com eventos maiores pode ser feito através de geradores, então está lá à disposição da população. Rede Construir, materiais de construção. Rede Construir, pra sua obra satisfação. Rede Construir, pra sua família dedicação. Rede Construir, facilidade, prazo e condição. Rede Construir, mais de 180 lojas à disposição. Em Itaiobeiras, Danilo, já começou o racionamento de novo, né? Problema sério, né? Sabemos que o problema hídrico é um problema prioritário e um problema que acaba atingindo a cidade de uma forma direta, né? Porque uma cidade que não tem água, dificilmente uma empresa vai querer fazer os seus investimentos. Danilo, a gente sabe que algumas intervenções foram feitas, né? Alguns barramentos foram feitos, mas a gente sabe que isso só minimizou, não resolveu o problema de forma definitiva. Como é que o prefeito pretende sanar esse problema de forma definitiva, sabendo a gente que nós temos aí uma empresa estatal, que é a Copasa, que é totalmente irresponsável. E isso não são palavras do Valmir Ferreira, são palavras aí em toda Minas Gerais. Valmir, eu vou ter que lembrar mais uma vez, né, que quando eu assumi o governo, nós tínhamos apenas 2 barragens. No final do meu primeiro mandato, entregamos com 4. E aí iniciou também o projeto de bolsões, onde tem um bom reservatório de água. Hoje a situação é que nós temos água ainda em 2 barragens, para em torno aí de 45 dias. O racionamento foi feito mesmo para poder amenizar essa questão, para poder jogar mais para frente, para não faltar água. Os bolsões não estão nem nessa contabilidade dos 45 dias. Então nós estamos numa situação muito mais tranquila do que nos anos anteriores. A previsão de chuva já tem previsão aí para a próxima semana, se Deus quiser a chuva vem, nós estamos precisando, o homem do campo está precisando, mas eu até nem acredito que esse ano a gente vai ter os problemas que nós passamos no passado. Agora uma solução mais definitiva é uma barragem que nós já temos um estudo, estamos fazendo um projeto para que seja feita aqui próximo à cidade, e aí já próximo à rede de água da Copasa, para poder fazer talvez até o tratamento nesse local. Não vou ficar nem tanto adiantando esse assunto já está sendo discutido junto à Copasa, e eu espero que essa obra possa ser feita. Tá certo. Danilo, as lagoas também, você sabe que lá tem uma grande falta de água, inclusive, pelo menos até a última entrevista, as lagoas elas estão sendo alimentadas por caminhões-pipas, né? Nós sabemos que a Copanó
é responsável por essa distribuição lá, mas também é outra irmã da Copasa que é totalmente responsável. O prefeito tem alguma novidade sobre esse assunto, já que é um problema sério e precisa ser resolvido? A Copanor ficou de vir, assumiu o serviço, mas ainda não veio. A gente tem pagado lá funcionário, energia, reparo em rede, tudo é a prefeitura. Ainda assim, com obras que são da Copanor, que deveriam ser de responsabilidade da Copanor, mas é a prefeitura que mantém o que tem lá. Nós estamos fazendo agora um investimento lá, uma canalização para atender mais ou menos 75 a 100 famílias, que são pessoas que não recebem a água. Estamos investindo, comprando bomba, ganhamos cano para poder estar fazendo esse investimento, já tem sido feito, e atender esses que eram atendidos apenas com caminhão-pipa. Os caminhões-pipas estão indo, estão atendendo a população, não é o ideal. O ideal é a Copanor chegar, fazer investimentos onde não fez e colocar o sistema de água para funcionar. Isso a gente tem cobrado constantemente. Danilo, a gente sabe que você vem dialogando muito, né, tanto com a Copasa como também com a Copanor, e parece que não tem se chegado a um objetivo comum, né, que é atender o povo da forma que deveria. Não seria o momento de tomar alguma atitude mais enérgica em relação, porque eu venho acompanhando no Legislativo, os vereadores, tanto situação como oposição, estão afinados, tentando ajudar. A gente sabe também que você vem tomando algumas medidas, mas quando essas empresas esgotam todas as possibilidades de diálogo e elas não resolvem, na administração pública não tem alguma coisa a se fazer, até mesmo para punir essas empresas, para ver se elas acordam para a vida e resolvem o problema do povo? Valmir, essa atuação é feita pela Prefeitura, pelo Ministério Público. Essas empresas já foram notificadas por esses órgãos. A Copasa fez investimentos, como eu estou te falando, eram 2 barragens, foram para 4, fez investimentos nos bolsões, é porque as pessoas não conhecem, não vão até lá próximo ao rio. Foram feitos mais de R$1 milhão de investimento só na abertura desses bolsões, que tem muita água, que ajuda a abastecer a cidade. A Copanor é o caso mais sério, né? A Copasa tem problemas, mas a gente tem dialogado em relação a essa barragem que eu falei anteriormente, que não seria no leito do Rio Pardo, e seria próximo aqui à cidade. A Copanor é um problema mais sério porque ela alega que não tem recursos financeiros, as prefeituras devem recursos para a Copanor, onde ela já faz o atendimento. Inclusive a própria CEMIG não ligava os padrões da Copanor por conta de atraso de pagamento. 2 empresas estatais e uma não lidava com a outra. Esse problema parece que foi solucionado, mas ainda não assumiram o serviço. Isso não é só aqui em Itaiobiras. A Copanor sempre alega dificuldade financeira, sempre que é cobrado pela Prefeitura, Ministério Público, para que assuma o serviço, e alega que não tem dinheiro, não tem gente para poder estar assumindo o serviço. Inclusive, quando nós fomos assumir, eu pedi para eles um funcionário. Eles falaram que se quisesse assumir o serviço tinha que ser tudo, porque nem um funcionário eles tinham. Então é um problema muito sério que a gente vive com essas 2 empresas, mas a gente tem amenizado, tanto é que esse ano o problema de falta d'água está muito menor do que nos anos anteriores. A Nilza da rua Antonino, Danilo, ela relata: sou moradora dessa rua, próxima à rodoviária, há tempos a gente vem cobrando das autoridades, nossa rua encontra-se abandonada pela sua gestão. Já fizemos vários pedidos, inclusive já cobramos várias vezes no programa do Valmir Ferreira. O prefeito apenas diz que vai resolver. Sofremos com muita poeira, sujeira, e na época de chuva a rua fica toda alagada com muita lama. Naquelas ruas, só que nós não temos pessoal para poder fazer isso de uma forma imediata, para atender todo mundo ao mesmo tempo. Nós já começamos esse serviço em algumas outras ruas. As pessoas, é só andar a cidade, vai ver que os paralelepípedos já estão sendo assentados e vai chegar lá na medida que a gente pode. Não posso sair contratando todo mundo, não temos dinheiro para isso, mas com o pessoal que a gente tem, nós vamos poder atender o máximo de pessoas possíveis, e lá vai ser um local. As ruas centrais aqui da cidade, nós vamos estar colocando. Já que há uma cobrança já... Não, nós já fizemos um planejamento dessas ruas todas ali. Lá já está dentro do planejamento? Já está. Você apontaria prazos? Não vou falar prazos, porque vem época de chuva agora também, isso atrasa um pouco o serviço. Era para a gente poder estar continuando a obra, mas a obra do centro ela não terminou ainda, que ainda nós vamos fazer ali em torno do mercado, que nós conseguimos, e a Avenida Bandeirantes.
A minha prioridade agora é, após as eleições, retirar os blocos da Avenida Bandeirantes, ali depois da rotatória da PM, e assentá-los na Rua Rio Pardo. Depois que nós assentarmos na Rua Rio Pardo, aí nós vamos direcionar o pessoal todo para poder fazer essas ruas. Então aí nós não vamos parar, mas o serviço é lento, não temos tantos funcionários, mas certamente eles irão receber. Danilo, o G1 tem uma denúncia em relação à sua gestão. MP denuncia prefeito de Itaiobeiras por ter contratado o jornal sem fazer licitação. Segundo o Ministério Público, o prefeito gastou cerca de R$40 mil para contratar, entre 2013 e 2017, uma empresa para a promoção da sua imagem e da administração municipal. Gostaria que o prefeito também falasse em relação a essas questões. Bem, só uma denúncia infundada do Ministério Público. O que acontece, Almir? Há tantos anos a Prefeitura faz dispensa de licitação para poder publicar as suas informações no Jornal do Zazal. Esse é o Jornal do Zazal, que os valores que ele cobra é muito inferior aos jornais que tem aqui na região. Então a Prefeitura até nisso economiza. O grande problema dessa denúncia é que no Jornal do Zazal tem uma página que é feita pela Prefeitura, onde o nosso setor de comunicação faz a matéria e o Zazal publica. Essa é de nossa responsabilidade. Agora, não é da minha responsabilidade quando o Zazal coloca lá que eu sou o melhor prefeito da região, que as obras não param na cidade. Isso é de responsabilidade dele, eu não tenho nada com isso. E todo mundo conhece o Zazal aqui na cidade, sabe que ele já falava isso do Deneval, até do próprio João da Caixa, quando ele publicava as questões, ele também falava, é um posicionamento pessoal. E no processo, na denúncia que ela faz, ela coloca como se eu pagasse ele para ele poder falar esse tipo de coisa de mim. E não é verdade. A gente paga para poder ter uma notícia numa página onde é elaborada pelo setor de comunicação da Prefeitura. E como surgiu essa denúncia? Há 2 anos atrás, eleição, mais uma vez, sempre período eleitoral, a coligação opositora entrou com a ação junto ao Ministério Público Eleitoral, junto à Justiça Eleitoral, dizendo que o jornal estava me favorecendo. E lembrando que no período eleitoral nós nem colocamos as nossas notícias. Cessamos o período eleitoral até por conta de não ter essa promoção. Só que o Zazal colocava lá, Danilo vai ser eleito. E aí a coligação entrou com a ação dizendo que ele estava me favorecendo. A promotora, só que eles perderam aqui e já perderam em Belo Horizonte também. E aí a promotora pegou essa ação eleitoral e transformou nessa ação, nessa denúncia agora, dizendo que eu usei recurso público para poder me promover. Então a situação é essa, nós já fizemos a defesa, nem sou réu ainda, o Tribunal de Justiça tem que acatar a denúncia, coisa que nem foi discutido ainda. Então nós vamos provar que o que Zazal fala de livre e espontânea vontade não tem nada a ver com o que a página da Prefeitura, que nós pagamos lá para poder dar o noticiário da administração pública. Então, Almir, só para as pessoas entenderem, em período eleitoral, por exemplo, saíram os prints de telefone aí, onde dizia que eu estava entregando cesta básica, e depois, lá na Justiça, no dia da audiência aqui em Itaiobeiras, foi constatado, até por aqueles que passaram os prints para frente, que aquilo tudo era mentira, que não tinha tido nada daquilo, que tudo foi forjado. Eu não vi ninguém falando isso depois. E está lá na ação, onde a própria coligação, o próprio advogado da coligação reconheceu que eram prints falsos. E mesmo assim o Ministério Público abriu uma ação para poder me caçar mediante provas falsas. Isso tudo a gente tem analisado nos advogados para tomar algumas medidas. Entrevista.